se afastar um pouco de bolsa de valores, né? Até diminuir posição, não investir, por conta de todo o cenário político que a gente está vivendo, que está muito instável, né? E eu vi gente falando que a bolsa vai andar de lado e vai ficar sangrando aí, pelo menos aí nos próximos 4, 5, 6 anos, né? E você já trouxe uma visão diferente agora no início, né, dessa entrevista. Conta pra gente o seu lado e por que, na verdade, é uma oportunidade, é um momento favorável para estar investindo na bolsa. Deus te ouça que isso aconteça, tá? Tomara que fique 4, 5 anos andando de lado. É tudo que eu queria, caindo, andando de lado, tá? Bom, vamos lá. O que acontece? O grande erro da maioria das pessoas é ficar pulando de estratégia de galho em galho. Porque o que eles te vendem no seu dia a dia é o quê? Hoje é bom investir em renda fixa. Amanhã é bom investir no exterior. Depois é bom investir em dividendo. Depois empresas de tecnologia, né? E aí, o que acontece? O investidor, ele é pego por esse tipo de narrativa que acontece o tempo todo no mercado, né? Porque você vai pegar, você tá na renda fixa, aí de repente você vai pra bolsa, de repente você vai para sei lá, dolarizar patrimônio. Quando você faz isso, em cada momento que você está mudando de estratégia, você simplesmente cortou o seu tempo de maturação de um investimento, né? Então vamos pegar um exemplo assim, que está agora na moda. Agora é renda fixa, antes era bolsa, né? Só que o que acontece? Quando normalmente a renda fixa está com a taxa Selic muito alta e esses ativos de renda fixa se tornam atrativos, né? Igual a gente está com a taxa de 13,75 nesse momento, as pessoas fazem o quê? Elas saem da bolsa, né? Vão para a renda fixa, e aí, nesse momento que elas estão indo para a renda fixa, que é o momento que a bolsa está em baixa, que aí os ativos ficam atrativos, né? Os preços ficam atrativos e vale a pena você estar na bolsa nesse momento. Ao contrário, o que acontece? No momento que a bolsa está em alta, a renda fixa tá o quê? A renda fixa tá em baixa. E aí todo mundo sai da renda fixa e compra a bolsa o quê? Em patamares de preços super elevados. E esse é um ciclo que ele se repete o tempo inteiro. É impressionante. E aí a pessoa, por exemplo, quando tá em bolsa, vamos pegar o nosso caso, a gente tá em bolsa, a gente investe em quê? Eu nem gosto de falar que a gente tá em bolsa ou que a gente investe em tickers, etc. A gente investe, na verdade, em negócio. Né? Se você começa a ter uma visão que você investe em negócio, você quer ser sócio de bons negócios. Então, se a gente começa a investir num bom negócio e a gente tem um objetivo de fazer um acúmulo, né, de participação cada vez maior e relevante dentro desse negócio, se começa a cair esse negócio, né, imagina você dono, você não vai sair vendendo porque caiu. Né? Se você tem uma empresa, né, você tem um negócio seu aqui, que é a consultoria. Né? Então, se você não vai falar, cara, começou a cair a cotação, vou vender, não sei o quê, agora eu vou para renda fixa e tal. Quando você faz isso dentro de um processo de bolsa, né, o que você está fazendo? Você está simplesmente cortando todo o potencial de juros compostos que você acumulou ao longo do tempo. Porque você não sabe se você vai conseguir pegar aqueles papéis nas condições que você pegou anteriormente. Então o objetivo é acumular de forma que seja para sempre. E para isso você precisa dar tempo ao tempo. Se você começa a mudar de estratégia, então agora eu vou para renda fixa, depois eu vou para dólar, depois eu vou para não sei o quê, cara, você está cortando, você vai girando. E a renda fixa tem que ter um problema que é o quê? Todo título tem vencimento. Ele tem começo, meio e fim. E nem sempre quando você chegar no vencimento do título, você vai conseguir um título com as mesmas condições que você conseguiu no início, né? Então, quando você está na bolsa, não. A bolsa, ela é um investimento que ele pode ser vitalício, ele pode ser para sempre, né? Porque você pode, inclusive, passar, né, para sua família, para os seus filhos, né, como herança, esse tipo de investimento. Então, você pode deixar isso maturar por longos e longos tempos. E os investidores que você pega de sucesso, né, que a gente tem aí como referência o Barsi, pega Buffett e tantos outros, o que esses caras têm em comum? Eles simplesmente deixaram o investimento por longuíssimos prazos, né, porque o principal fator quando você tem a fórmula dos juros compostos, se vocês lembrarem lá, é o quê? O que é exponencial? É o tempo. Né? Então, se você não deixar o tempo fluir, isso nunca vai ser possível acontecer com você. Agora, se você cair em narrativas que cada hora um produto é melhor de acordo com as circunstâncias, você vai cair num problema de que você sempre vai pular de estratégia em estratégia e nunca vai conseguir focar em algo
para dar o tempo devido para que você consiga, então, obter os resultados esperados. Isso é importantíssimo. E aí, o que você vai escutar no mercado, durante 1 ano, 2 anos, vão ser cada hora narrativas diferentes. E cada vez que você muda, que você pula de galho em galho, o único beneficiado disso tudo é quem está te vendendo esses produtos. É corretor, né, assessor. Então são essas pessoas que ganham comissão. Enquanto isso, você está perdendo seus juros compostos, né, em vez de ter focado numa estratégia. Então, assim, o que eu gosto de falar, que eu gosto de enfatizar muito, é que é fundamental para uma pessoa que quer ter sucesso em investimentos, se a ter uma estratégia, faça chuva ou faça sol. E não necessariamente precisa ser de investimentos. Se você, de dividendos. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com, sei lá, Value Investing, com Growth Investing, com renda fixa, o que você tem que focar numa coisa, acreditar naquilo e ir até o fim. Porque senão você vai ter problema realmente de estar sempre caindo uma coisa e no final você vai estar fazendo o quê? Giro, girando tudo. E você nunca vai conseguir chegar. Algumas pessoas falando, né? Por isso que eu vou fazer essa pergunta para você, né? A IRB Brasil, né? Um case aí bem polêmico da Bolsa de Valores. O Barsi errou comprando ela. Olhando aqui o histórico aqui do último ano, ela caiu quase 80%, né? Qual a sua opinião sobre isso, né? Sobre essa questão, o Barsi errou comprando ela, comprou caro. E sobre a empresa, se na sua visão vale a pena ou não? Então, o que acontece? As pessoas têm que entender que o Barsi, ele já resolveu a vida dele. Ele já tem uma carteira própria. Ele já vive de dividendos. Né? Ele tem empresas que são core, que ele não vende de forma alguma, que ele não negocia, são inegociáveis, que ele é sócio delas. Tá aí Klabin, Banco do Brasil, né? Há décadas como sócio dessas empresas. E então ele atingiu o que a maioria das pessoas gostaria de atingir. Igual você falou, eu quero viver de dividendos. Ele já atingiu isso há muito tempo. Então o Barsi, com que ele tem, que ele recebe o fluxo de dividendos dele, ele pode se dar o trabalho em trabalhar com oportunidades na bolsa ou ações que estão em algum tipo de situação especial. Só que a maioria das pessoas, elas não tem essa possibilidade ainda. E elas acabam desviando o foco aonde ela deveria estar trabalhando para aumentar aporte, etc., para trazer uma aposentadoria tranquila, acaba desviando esse dinheiro que ela poderia estar alocando nessas empresas boas e colocando em empresas que estão em momentos delicados. Então esse é o primeiro ponto. Então a pessoa para de dormir, para de comer, fica olhando home broker o dia inteiro. Aí quando você colocou, coloquei R$100, cara, se isso multiplicar por 1.000, não vai resolver sua vida, entendeu? Então assim, foca no que interessa e deixa oportunidades para um momento aonde você pode se dar o luxo desse tipo de coisa. O Barsi, ele pode fazer isso hoje, mas ele trabalhou lá atrás para conquistar e chegar aqui isso hoje. Então, para as pessoas que querem trabalhar com oportunidades, precisa alocar uma pequena parte do capital, que seja 10% no máximo. E isso não vai resolver sua vida, sendo muito sincero. Tá? Então, assim, eu particularmente não gosto disso, não trabalho com oportunidades, eu foco no que eu acho que é interessante nessas boas empresas, para dormir tranquilo, não precisa ficar inventando, sabe, nada. Agora, o dia que eu tiver batido todas as minhas metas de ações, tiver com tudo resolvido e quiser, digamos, brincar com isso, aí eu penso em oportunidade. Mas especificamente de IRB, o Barsi, ele já trabalhou com diversas empresas em recuperação judicial. Né? Então, assim, vamos falar de Eternit, né, que a Lu entrou no conselho lá, fez um trabalho brilhante no conselho, a empresa saiu da recuperação judicial, deu a volta por cima. Já pegaram também a Unipar também estava lá embaixo, ninguém acreditava, aquele tanto de problema, e deu a volta por cima. Taurus, né? A Taurus também. Então, assim, diversas empresas, né, eles trabalharam, né, muitas vezes entraram no conselho e fizeram um belíssimo trabalho de recuperação. Só que isso não é uma coisa que acontece em 1 ano, 2 anos. Né? Se a gente pegar a IRB, tem 2 anos, né, que aconteceu a polêmica toda. E é um trabalho duro, é um trabalho longo. Né? Então, para quem está com essa pressa, ainda não entendeu o que é o projeto, não entendeu o que é uma recuperação judicial. O que é o trabalho que a empresa tem que fazer. A empresa agora, esses dias, estava tendo que fazer um aporte lá, né, para compor margem de acordo com a reguladora. Então, assim, é um trabalho longuíssimo. A probabilidade de dar certo é muito grande, mas isso não vai acontecer amanhã, não vai acontecer depois de amanhã. Isso vai acontecer provavelmente daqui uns 2 anos, 3 anos, para começar a empresa a reverter. Mas
tem pessoas lá dentro super comprometidas, interessadas, tem grandes sócios, o Itaú é um deles, né? A Lu tá lá dentro também agora. Então, assim, é um trabalho longo. Não acho de forma alguma que ele errou, acho que é um projeto que vai dar super certo, mas para a grande maioria das pessoas vai dar errado. Para a grande maioria, porque a maioria não tem a paciência para esperar. Eles não entenderam o que era, simplesmente compraram. Às vezes o cara vendeu uma casa para comprar a IRB. Loucura, entendeu? Tem muita gente que faz isso. Então, não é assim que funcionam as coisas. Então a empresa vai dar certo, mas vai demorar como qualquer outra empresa, né? Se você pegar a IRB, é uma empresa que tem, cara, um pedaço de mercado que ninguém faz, né? Ela tá sozinha nisso. Então, assim, é organizar a casa, né? Provavelmente pode ser que faça talvez mais chamada de capital, etc. Mas paciência, agora que você entrou, né? Você tem que ir até o fim. Mas especificamente assim sobre a empresa, a IRB trabalha com um setor de resseguros, né? É o seguro do seguro. O setor de resseguros, ele é um setor extremamente complexo. Extremamente complexo. A maioria das pessoas não entende o que faz. Os que falam que entendem não entendem também. E tem os que pensam que entendem que também não entendem. Tá? Então, ele é um setor muito difícil de entender. Então, para praticamente todas as pessoas, para um mero mortal, é complicado de você entrar num negócio que você não entende. Então, quando eu não entendo de um negócio, eu falo, eu não entendo de resseguros, eu não tenho capacidade para entender de resseguros, é um negócio que eu deixo passar. Então, a maioria das pessoas vão entrando pela dica ou porque fulano está investindo. A última coisa que a gente quer do AGF é que as pessoas investam porque o Barça investiu, ou porque o Jean investiu, porque a Heloísa, o Felipe, o Fábio... Não, não é nada disso, né? A gente quer que as pessoas aprendam a investir da forma certa. A gente ensina a pescar o peixe, não dá o peixe. E cada um tem uma motivação, uma convicção em cima do investimento. Você pode ter uma convicção em cima de Klabin, de Itaúsa, de Banco Brasil, de IRB, eu tenho outra convicção, e cada um vai ter uma carteira diferente de acordo com o seu momento pessoal de vida ou sua convicção em cima da empresa. Então não adianta pensar que você vai entrar numa empresa porque fulano falou que vai entrar e vai dar certo. A primeira coisa que você tem que perguntar é assim, como que a IRB ganha dinheiro? Muita gente nem não faz não nem sabe, ideia. as pessoas não sabem. Então você tem que entender o básico, o mínimo do negócio, pega um balanço, entende toda a parte de resseguro para você ver como é complexo, né? Antes de fazer um investimento, é o mínimo, e as pessoas não fazem isso, né? Então, assim, no caso dela, eu acho que é esperar, né? Porque é um investimento de longo prazo, mas com grande potencial de dar a volta por cima aí, né? Literalmente longo prazo não é um mês, não é um ano e meio. Longo prazo é o longo prazo. E o que as pessoas não entendem é isso. Por exemplo, o Barsi, ele já atingiu o objetivo dele, ele já vive, literalmente ele vive de dividendos, mas mesmo assim ele ainda investe pro longo prazo. Sim. Não deixou a estratégia de investimentos dele. Sim. E sabe o que é o interessante? Se você pegar a posição do Barsi em IRB, deve representar 1 ou 2% do patrimônio total dele. E aí todo mundo fala, pô, o Barsi entrou em IRB, não sei o quê. Colocou milhões, mas pra ele... Mas pra ele, entendeu? Pra ele é diferente, né? É um dividendozinho que ele pegou aqui e colocou lá. Exatamente. Se ele Só que as pessoas... R$1 milhão ainda é pouco. Só que as pessoas, quando falam que o Barsi investe em IRB, eles estão pensando que o Barsi entrou com uma posição relevante. Não é. Mesmo ele não entrou com uma posição relevante na empresa em relação ao patrimônio dele, né? Então as pessoas têm que ficar muito atentas. Se for entrar nesse tipo de coisa, qualquer que seja uma empresa especulativa, de oportunidade, tem que entrar com um percentual muito pequeno do patrimônio para não sair machucado.